Vou chamar o Caio Beral. O Caio tá ao vivo com a gente agora aqui no Balanço Geral. E aí, Caio, bom dia pra você. Traz informações aí do Junho Violeta, é isso mesmo? Oi, Shayla, isso mesmo. Boa tarde para você. O Junho Violeta é um tema bastante importante, né? Que é celebrado aí nesse mês de junho, essa campanha para combate à violência contra a pessoa idosa. Shayla, isso é um assunto bastante importante de ser tratado, não só nesse momento, né, do mês de junho, mas durante todo o ano, porque olha só, desde o início do ano, só nesse ano de 2025, o Tocantins já registrou aí quase 1.500 casos de violência contra a pessoa idosa, né? Essa é uma situação alarmante aqui para o nosso estado, né? Nós estamos aí apenas 6 meses no ano e já temos aí quase 1.500 casos de agressão, de violência, né, contra a pessoa idosa. Para falar um pouquinho mais sobre essa situação, sobre o que a legislação fala sobre isso, para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o Anderson Queiroz, ele que é delegado e também professor de Direito. O Anderson, uma boa tarde para você. Fala um pouquinho para a gente sobre a violência contra a pessoa idosa. Ela pode acontecer de várias maneiras, correto? Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos que nos assistem. Antes de eu falar sobre violência, eu gostaria de explicar o que a Lei 10.741, que é o Estatuto da Pessoa Idosa, vai falar quem são as pessoas que são os idosos. Os idosos são aquelas pessoas com 60 anos ou mais de 60 anos. E dentro do próprio Estatuto, nós temos também uma condição especial de idoso, que são aquelas pessoas acima dos 80 anos. Então, quando a gente fala de idoso, a gente está falando de pessoas a partir dos 60 anos. As violências que ocorrem, elas são de natureza psicológica, quando há alguma pressão psicológica, algum tipo de ameaça, de coação. Ela pode ser material, quando diz respeito aos bens do idoso, né? Imóveis, automóveis, bens dentro da residência, dinheiro. Ela pode ser também moral, quando diz respeito à imagem desse idoso, tá certo? E aquela das mais graves, que é a física, que é quando o idoso ele sofre ali um tipo de agressão que vai atingir a sua integridade física. E professor, esses casos, olha só, em 2025 quase 1.500 casos aí de violência contra a pessoa idosa, são comuns aqui na capital e no nosso Tocantins? Infelizmente a gente tem esses casos como comuns porque nós temos um grupo de vulneráveis. Daí a importância de nós estarmos aqui falando que além do Estatuto do Idoso, que já é uma legislação avançada, que vai trazer uma série de garantias, tanto garantias patrimoniais, garantias previdenciárias, garantias de saúde, de habitação, de provimentos mensais, também nós temos outras legislações que amparam esses idosos. Então nós temos crimes específicos ali dentro do Estatuto do Idoso, mas nós temos também no todo esse arcabouço penal também voltado para a proteção do idoso. Sem falar, Caio, que a própria Lei Maria da Penha, se a violência for contra uma idosa, ela também será aplicada, tudo isso com vistas ao quê? A proteção desse grupo de vulnerável. Então, infelizmente, nós temos muitas situações envolvendo idosos, só que nós também temos as instituições voltadas para essa proteção. Então, a própria legislação, ela já prevê aí, de certa forma, um agravamento dessa pena, caso caso esse crime seja contra uma pessoa idosa. O que a nossa legislação fala? Nós temos aqueles casos que um crime ele pode ser praticado e ele está dentro do Estatuto do Idoso, então já é um crime contra o idoso. Nós temos outros crimes que a natureza da pessoa maior de 60 anos já vai qualificar aquela pena. E nós temos o que a gente chama de agravante genérica, que todos aqueles crimes, se não tiver uma qualificadora específica e forem praticadas contra criança, contra gestante, contra pessoa maior de 60 anos, já agrava o crime. Por quê? Porque como é um grupo de vulneráveis, a necessidade da lei proteger de forma mais adequada esses grupos. Professor, como que a população em geral o que ela pode fazer para combater, né? A gente está aí no mês do Junho Violeta, o que a população, quem está em casa assistindo agora, pode fazer para tentar combater essa violência contra a pessoa idosa? Essa sua pergunta é importantíssima, porque o que acontece? Muitas das vezes o idoso vítima, ele é vítima dentro do seio familiar. Então, às vezes, é um filho, é um neto, né? É alguém que mora na família, com a família, que comete essa agressão. Os idosos, também é importante a gente pontuar, que estão em asilos,
o Estatuto da Pessoa Idosa os protege. Então, as pessoas que são os responsáveis pelos asilos, eles têm a responsabilidade sobre a integridade física e psicológica dessas pessoas. Voltando ao ponto, por que essa pergunta é importante? Porque nós, como sociedade, nós temos o dever de proteger esse grupo. Então, o idoso que está sofrendo essa violência, qualquer pessoa pode levar essa informação ou à polícia militar, se for uma questão de flagrante, no 190, ou à delegacia de polícia do município, a mais próxima que tiver, ou também ao próprio Ministério Público, que tem a obrigação legal de cuidar desses grupos, e também, Caio, a Defensoria Pública. Porque existe uma série de direitos que assistem esses grupos que às vezes as pessoas não sabem. Vou citar um exemplo. Aquele idoso que ele não tem condições de prover o próprio sustento, se o grupo familiar dele for de pessoas que não têm condições financeiras, ele tem direito a um benefício. Outro exemplo, o idoso ele tem direito a alimentos. Então, da mesma forma como os filhos podem cobrar dos pais, o idoso também, na sua condição de idoso, pode cobrar dos filhos alimentos. Então, a Defensoria Pública, os defensores têm esse conhecimento e as pessoas precisam orientar e ir atrás desses conhecimentos. Então, qualquer pessoa pode fazer denúncia de maus-tratos contra idosos. Certo, professor. Muito obrigado pelas informações. Então tá aí, né, Shayla? Junho Violeta, né? Mês de combate à violência contra a pessoa idosa. E fica claro aqui o que o professor e o delegado Wanderson Queiroz falou aqui hoje, né? Você aí de casa conhece alguém, não precisa ser da sua família, né? Seja o vizinho, seja ali no seu círculo social. Você conhece alguém que está sendo vítima, né? Algum idoso, alguma idosa que está sendo vítima de violência, não deixe de denunciar, porque é papel da sociedade, é papel da nossa população de proteger essas pessoas, né? Que muitas vezes têm esses direitos negligenciados, né, Shayla? Volto com você no estúdio. Muito importante. Obrigada, Caio, pelas informações. É muito importante que a gente denuncie, né? Se você conhece alguém que esteja passando por isso, algum vizinho, algum familiar, é importante fazer essa denúncia, tá, gente? Não só no mês de junho, não. No mês de junho ele vem aí em alusão pra gente, pra chamar atenção para essa violência que acontece o tempo todo, tá?